Olá, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma palestra. Vamos falar aqui sobre sustentabilidade e meio ambiente no século XXI. Dois conceitos muito importantes que nós temos quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, é o conceito de meio ambiente e o conceito de desenvolvimento sustentável. O conceito de meio ambiente é o conjunto de condições, leis e influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse conceito está contemplado na nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E outro conceito também é o de desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a necessidade das futuras gerações, às suas próprias necessidades. Esses dois conceitos são importantes para a gente entender o desenrolar dessa palestra, porque nós tendo o desenvolvimento sustentável, preservando o meio ambiente, nós vamos ter o quê? A sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela está diretamente relacionada com a solidariedade intergeracional, porque nós não podemos usar os recursos que nós temos só na nossa geração, nós temos que pensar nas gerações seguintes. Por isso que é tão importante a sustentabilidade. E toda essa sustentabilidade, ela parte de um processo de transformação. O que é esse processo de transformação? No qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. É tudo um processo que já vem sendo adotado há várias décadas para nós atingirmos mundialmente o desenvolvimento sustentável e automaticamente a sustentabilidade. E o que mais sustenta na literatura, em todas as pesquisas do desenvolvimento sustentável, é o tripé. Esse tripé é qual? É o tripé social, ecológico e econômico. Nós não podemos pensar o desenvolvimento sustentável somente na parte ecológica. Nós temos que ver a parte social, tem que ser socialmente justa, tem que ter um ambiente ecologicamente equilibrado e também, e acima de tudo, não vai ser possível se não for economicamente viável também. Você não pode exigir de uma empresa, exigir institucionalmente o desenvolvimento sustentável se essa empresa não tiver um retorno também para se sustentar. Não é viável. Por isso que esse tripé é tão importante. E dentro do desenvolvimento sustentável, nós temos que passar a ter um ciclo ideal de geração desse valor sustentável. O que a gente pode considerar um valor sustentável? Que ciclo é esse? É um ciclo muito importante que envolve várias fases que nós temos que passar. A primeira coisa que tem que ser adotada é a educação para a sustentabilidade. Nós temos que ter isso entranhado na nossa sociedade, né? O que nós podemos fazer individualmente, coletivamente para a sustentabilidade? Nós tendo essa educação para a sustentabilidade, a gente vai conseguir ter ética nos processos. É uma coisa automática, porque você não vai conseguir desenvolver vários processos, tanto individualmente, quanto coletivamente, quanto as empresas, as instituições, sem a ética nos processos. E essa ética nos processos vai gerar o quê? Tomadas de decisão por parte de governo, por parte da sociedade civil, por partes individuais, de forma coerente, responsável e justa. E tendo essa tomada de decisão dessa forma, nós podemos aplicar tanto as externalidades negativas que surgirem, o uso da matéria, a energia, a biodiversidade,
tudo incluso no valor dos bens e produtos, que a gente vê muito hoje em dia. Como que é esse valor incluso? Empresas que vendem móveis com madeiras sustentáveis, elas já colocam na sua etiqueta, na sua certificação, que aquele produto vem de madeira sustentável, consegue uma valoração maior. E tudo isso resultando em quê? Na utilidade para pessoas e mudança comportamental, que é o que nós mais precisamos. É de uma mudança comportamental na sociedade como um todo. A gente não pode exigir isso só das autoridades, e sim é um conjunto de toda a sociedade. E temos que ter em mente a sustentabilidade. E essa sustentabilidade, além do tripé que eu já mencionei, que é o ecológico, o social, o econômico, ela é uma sustentabilidade também institucional. Cada instituição tem que exercitar essa cultura de sustentabilidade, tem que fazer da sua prática uma prática mais sustentável. Ela é uma sustentabilidade voltada à política, através de quê? Não só de políticas públicas, mas políticas de empresas, políticas de ONG, internas, normas internas que devemos seguir. A sustentabilidade, ela tem que ser também cultural. Tem que chegar a um ponto na sociedade que aquilo já está tão entranhado na sociedade que não se aceita mais viver de uma forma que não seja sustentável. Não cabe mais isso. Por isso que é culturalmente. E a sustentabilidade ao nível espacial. Como que a gente vai relacionar e correlacionar o espaço espacial? O que é esse espaço espacial? É o urbano com o rural. Nós já sabemos que a maioria das pessoas vivem nas cidades, vivem em área urbana. Então, como que a gente vai ver esse lado rural? Isso tudo faz parte da sustentabilidade. E dentro disso, eu quero mostrar para vocês como que a sustentabilidade e o meio ambiente está ligada à nossa legislação ambiental no Brasil, né? Está ligada de diversas formas. Eu trouxe dois grandes exemplos para vocês entenderem. Um é a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, que ela é desde 1981. Ela, em dois artigos, ela fala do desenvolvimento sustentável muito claramente. No seu artigo 2º, quando diz que ela tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando o quê? Assegurar no país condições do desenvolvimento socioeconômico, ó, nosso tripé do desenvolvimento sustentável, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Esse é contemplado o tripé. E também no seu artigo 4º, ela visa também a compatibilização desse desenvolvimento econômico-social com a qualidade do meio ambiente. Vocês têm que entenderem que não existe dissociação entre o econômico, o social e o meio ambiente. Não pode existir essa dissociação. Outra lei muito importante, nossa lei maior, a nossa Constituição Federal, que é chamada também de Constituição Cidadã, de 1988, ela abraçou o conceito de desenvolvimento sustentável em dois artigos muito importantes, em 2 capítulos. O primeiro capítulo foi o capítulo da ordem econômica e financeira, para vocês verem o quanto é importante. E o outro capítulo é o capítulo que trata de meio ambiente. Ambos tratam do desenvolvimento econômico e social, desde que observada a defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Está entranhado na nossa lei, está entranhado na nossa legislação. E um exemplo muito prático, muito substancial, deixa eu ajeitar aqui, que é prático, que existe no nosso país há muitas décadas, é o estudo prévio de impacto ambiental. É um exemplo muito prático do que é feito pela legislação
para a gente alcançar cada vez mais a sustentabilidade. Esse estudo prévio de impacto ambiental, que nós chamamos de EIA, ele está contemplado tanto na Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 8º, que fala do licenciamento de atividade efetivamente ou potencialmente poluidora, e está contemplado também na nossa Constituição Federal, que exige o estudo prévio de impacto ambiental para obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Nosso país já cuida disso, nós já praticamos isso em todos os estados da nação. Vamos entrar agora no desenvolvimento sustentável e na agenda. Essa agenda 2030, que ela foi celebrada em 2015, né, pela ONU. O que essa agenda 2030 ela nos diz? Quando foi celebrada em 2015, é que teriam 15 anos para adotar essa agenda 2030, porque a ONU, ela de tempo em tempo faz suas reuniões e vai criando agenda. A primeira agenda que foi criada, que o Brasil inclusive é signatário, é a Agenda 21, que é para o século 21 inteiro. E essa de 2015, que é a Agenda 2030, ela traz uma importância muito grande, porque é um compromisso de mais de 190 nações de cumprir essa Agenda 2030. O que é essa Agenda 2030, para nós entendermos? Ela tem a agenda e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles sinalizam que todos podem e devem fazer escolhas por trajetórias tecnológicas, sociais e econômicas, que maximize os ganhos para as pessoas, para o planeta, visando o quê? A prosperidade e a paz, de forma colaborativa, por meio de parcerias. Vocês estão compreendendo? Não existe os pontos cruciais da Agenda 2030, que está nesse esquema aqui, é o quê? Pessoas. A gente tem que trabalhar com as pessoas de que forma? É uma maior preocupação dessa Agenda 2030. Erradicar a pobreza em todos os seus níveis. Não há desenvolvimento sustentável se você não erradicar a pobreza. Prosperidade, garantir vidas prósperas. A paz, não existe promover sociedades, tem que promover sociedades pacíficas, justas, parcerias. Não existe ninguém caminhar, nenhuma empresa. Nós somos um mundo hoje global. Olha o que está acontecendo com essa Campus Party. Em quantos países do mundo está passando essa Campus Party? Esse é o mundo de hoje. E tudo isso é para proteger quem? O planeta. Proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para a nossa geração e para as gerações futuras. Isso que nós temos que ter muito em mente. E dentro dessa Agenda 2030, nós temos também os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas eu não vou citar todos eles para vocês. O que eu posso citar aqui, que é o que mais a ONU prega? Erradicação da pobreza. Não existe desenvolvimento sustentável com a desigualdade que existe. Também podemos citar o quê? A água potável e saneamento, que inclusive com essa pandemia aqui no nosso país, nós vimos a dificuldade do saneamento. Esse ano está entrando em vigor a lei do saneamento, a energia livre e acessível, cidades e comunidades sustentáveis, a vida na água, a vida terrestre, tudo isso nós temos que fazer. E encerra muito bem esses objetivos sustentáveis quando diz parcerias e meios de implementação. Para alcançar esses objetivos, as nações têm que se unir. As nações têm que formar parcerias, que inclusive já existem essas parcerias. E em 2019, para reforçar mais ainda, na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, eles lançaram o quê?
a década da ação. O que é essa década de ação? É de 2020 a 2030. É pedindo a esses países signatários dessa Agenda 2030 que cumpram as metas da Agenda 2030 e que cumpram os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso é muito importante. Agora eu vou entrar aqui com vocês algumas práticas sustentáveis que já estão ocorrendo no século XXI. O que são essas práticas sustentáveis? A primeira prática sustentável que eu quero mostrar a vocês é a sustentabilidade nos oceanos. Esse projeto é um projeto de uma ONG holandesa, de Honest Clean. Qual a ideia desse holandês? Ele começou com uma ideia de recolher o lixo nos oceanos. Ele criou toda uma tecnologia, tubos de 600 metros interconectados, que formam, como vocês podem ver aqui, um U. Esses tubos, ele está começou-se a fazer essa coleta dele ano passado, em 2019. Esses tubos, embaixo deles tem redes de 3 metros. Essas redes é de tal forma que não prejudica a vida marinha e pela corrente do oceano vai se coletando todos os plásticos e todos os resíduos que nós sabemos muito bem da poluição que existe nos oceanos, o lixo oceânico, que eu botei até simbolicamente aqui, quantas tartarugas e animais marinhos morrem por causa desse lixo, pensando que é alimento. E de 6 em 6 meses, vai um barco até essa estrutura e recolhe todos os detritos. A primeira leva de recolhimento foi em dezembro de 2019. E essa ONG contratou uma empresa de certificação para certificar que esse plástico realmente ele está saindo do oceano, que ela vai desenvolver produtos e vender para as pessoas terem a noção da quantidade de lixo que sai dos oceanos. Outro exemplo prático que eu quero mostrar para vocês em prol da sustentabilidade está acontecendo na China. É o que eles chamam hoje em dia de maior purificador de ar do mundo, em Xi'an, no norte da China. O que é esse purificador? Parece até uma chaminé, né? Mas não. O que é esse purificador? Eles criaram, para vocês terem uma noção, ele tem uma altura de 60 metros, a base dele corresponde à metade de um campo de futebol, com placas solares, como vocês podem ver aqui. O ar poluído entra por essa torre, que nós podemos chamar assim. Aí, o que acontece? Vem o ar quente, faz ele voltar porque ele é mais leve. Quando ele volta para o ar de novo, ele volta purificado. E já está comprovado que 10 milhões de metros cúbicos de ar purificado já foi passado nesse filtro, de tão importante que é esse purificador de ar. Isso vocês vão vendo a preocupação que as nações estão tendo e as empresas de contemplar a Agenda 2030. Isso é por quê? Porque nós não podemos continuar como nós estávamos. Nós temos que dar um passo à frente nas tomadas de decisões. Outro exemplo de sustentabilidade eu trago aqui para vocês é um projeto na Austrália, da Torre de Madeira. Torre de Madeira, claro que é uma metáfora, é um prédio. Por que é uma torre de madeira? Porque vai ser construído um prédio de 40 andares na Austrália, dessa multinacional Elásia, né? Totalmente sustentável, tanto por ser construído de madeira e aço, quanto que ele vai ser todo autossustentável. Vai começar a construção e vai ficar pronto em 2025. Isso é um alento
E isso é para nós vermos e as empresas verem que é possível. Não existe só na teoria o desenvolvimento sustentável. Já existem ideias na prática, as ideias dando certo, né? E nós temos que seguir esse caminho. Outro exemplo muito interessante que eu trago aqui para vocês é em relação a brinquedos infantis e sustentabilidade. Essa empresa dinamarquesa, a Lego, que eu acredito que todos conheçam, né? Ela lança uma linha sustentável com chamado plástico verde. O que é esse plástico verde? É o polietileno feito do bagaço da cana-de-açúcar. Tem duas qualidades esse plástico verde. Além de usar resíduo de um produto que já se usa, que é a cana-de-açúcar, aqui no Brasil mesmo nós usamos para o etanol, e outro que vai se transformar em um produto biodegradável. Quando aquilo for descartado, não vai levar décadas e décadas para se decompor. Essa é a importância. E qual o compromisso dessa empresa? Essa empresa tem o compromisso de, até 2030, todos os seus produtos serem biodegradáveis. Vou passar mais rápido, está acabando o meu tempo. Conforto e sustentabilidade, com automação residencial, lâmpadas inteligentes, essa árvore de painéis solares que podem ser colocadas em praça, que foi criada por pesquisadores israelenses, a alta eficiência energética, que aqui o Brasil foi pioneiro na alta eficiência energética, eu quero falar para vocês, desde o século passado, em 1984, já existia o programa de eficiência energética nos eletrodomésticos. Os aplicativos que hoje a gente pode usar para o Uber junto, carona compartilhada, para diminuir os carros. E devido à pandemia, o que as empresas perceberam? O quanto as reuniões virtuais podem dar certo, quanto o home office pode dar certo, né? Quantas as empresas continuaram a caminhar, a produtividade continuou a caminhar com essas reuniões virtuais, né? E eu estou andando um pouquinho mais rápido, estão me dando pressa aqui. E os impactos das redes sociais, quanto que a gente pode pressionar através das redes sociais as empresas, os produtos, que tem que ser sustentável. Isso é muito importante, essa pressão que a gente faz, uma pressão positiva, uma pressão exigindo de uma forma, né, positiva. E eu quero terminar esse encontro com uma reflexão muito importante sobre o desenvolvimento sustentável que está acontecendo no Brasil essa semana. Mais de 35 empresas nacionais e multinacionais e entidades vinculadas ao agronegócio apresentaram uma carta ao presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, pedindo rigor na agenda do desenvolvimento sustentável e combate ao desmatamento ilegal da Amazônia. Por que isso é muito importante? Porque para não termos uma percepção negativa em relação ao Brasil, não apenas reputacionalmente, mas de forma efetiva para o desenvolvimento de negócios e projetos. Nós não podemos não combater o desmatamento na Amazônia, porque vai fugir a fragilidade desses três pilares. Porque no social, os problemas que estão sendo atingidos agora pelos povos indígenas, o econômico, um possível boicote internacional aos nossos produtos, principalmente pela Europa, e o ambiental, com o aumento do efeito estufa. Isso resume bem a importância de nos tornarmos cada vez mais sustentáveis em nossas ações. Muito obrigada.